Bom dia! Que graça, que alegria! É dia de graça, amém? E eu fico extremamente feliz, animada, porque a promessa de Deus para esse fim de semana é grande demais. E o Senhor está encharcando a nossa terra, não é não? Esta semente, eu espero que esteja a terra, o terreno preparado para que a semente caia. E meu irmão, minha irmã, eu sou a fundadora da comunidade Água Viva. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez aqui na nossa terra, levanta a mãozinha aí só para eu ver. Ô, benção. Quem está do lado já é de casa, vai, faz uma acolhida aí para mim. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. É uma alegria para mim poder acolhê-los pelos braços dos irmãos que estão ao lado. A comunidade Água Viva completou, graças a Deus, agora no fim do ano passado, 25 anos de comunidade, 25 anos de vida missionária. Então, vocês me olham com essa carinha de 18, né? Mas a comunidade já tem 25. E é uma alegria enorme, imensa, porque o Senhor me dá a graça de há 25 anos ver milagres e prodígios. Esta é a terra da ressurreição. Então diga comigo, eu estou na terra da ressurreição. É terra de vida. E eu não estou dizendo isso porque, para vangloriar alguma coisa. Não. Quando o Senhor nos disse que nos daria esta fonte da vida, Ele nos disse que aqui era a terra de ressurreição. E foi no momento onde eu estava muito doente. A maioria provavelmente já conhece o meu testemunho. Eu estava com uma doença incurável, e foi nesse momento que eu não podia sair da cidade, que eu não podia sair de perto de um hospital. O Senhor nos manda vir para cá. E aqui foi o lugar que eu ressuscitei. Então, eu te digo, essa promessa não é apenas uma promessa, mas ela é vida. Ela aconteceu e acontece. Acontece. Se você crê, ela vai acontecer. Tudo depende da sua fé. Tudo depende do teu coração. O quanto que você está esperando para esse fim de semana? Não estou esperando nada não, eu só vim, está frito. Não, você precisa esperar. Porque a palavra diz, se você pede, você recebe. Então, se você não pensou, pensa agora. Qual é o motivo de você ter vindo? Porque o retiro começa justamente com essa pergunta. Qual é o sentido? Qual é o sentido? Concorda comigo que a gente tem vivido muitas vezes no automático? E a gente tem perdido até de se questionar. E dizer assim, pera lá, qual é o sentido? Qual é o motivo de eu estar aqui? Realmente, o que é que eu quero? Eu quero um processo poderoso e eu irei me esforçar para isso. Eu quero ouvir Deus falar. Eu quero que algo diferente aconteça. O que eu quero? Não, eu quero vir ficar sentada aí nessas cadeiras e ficar ouvindo. Não. O que é que você quer? À medida do que você quer, assim você receberá. Então me ajuda, dá uma olhadinha para o irmão do lado e diz assim, queira muito, queira muito.
Eu sou terapeuta familiar, terapeuta sistêmica familiar. Além de ministra de cura, além de anunciadora da vida. E ao longo desse caminho de 25 anos, o Senhor tem nos dado a graça de atender muitas pessoas, seja com doenças físicas, somatizadas, sejam pessoas em depressão, sejam pessoas que perderam o sentido, sejam pessoas que estão vivendo na superficialidade, sejam pessoas com muito dinheiro e sem graça na vida, sejam pessoas sem nada de dinheiro e sem graça na vida. O Senhor já nos deu esta graça de atender muitas situações. E a começar de mim mesmo, do processo que Deus realizou em mim, porque é óbvio, tudo isso inicia de algum lugar, todo o carisma inicia em algum lugar, e esta inquietação iniciou em mim. Porque desde que eu me entendo um pouquinho por gente, porque 4 anos acho que a gente não se entende por gente, né? Mas desde os 4 anos, isso era um questionamento dentro da minha alma. Qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido de tudo isso? Minha mãe contou que eu cheguei a dizer para ela que eu achei tudo tão sem sentido que eu disse: eu quero entrar na tua barriga de novo. Imagina, com 4 anos eu quero voltar para a tua barriga. Quer dizer, não achei graça aqui fora, eu quero voltar. A inquietação era algo que me acompanhava. E essa pergunta, qual é o sentido? Qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido da vida? E eu já te faço essa pergunta. Você sabe qual é o sentido da tua vida? Você sabe qual é a tua missão de vida? Viktor Frankl, ele diz assim para nós: se você não sabe qual é o sentido da sua vida e qual é a sua missão de vida, você já tem uma: encontrá-la. Você já tem uma missão, que é encontrar. Quando eu não encontro qual é o sentido da minha vida, eu já sou uma pessoa enfraquecida. Eu já estou susceptível às circunstâncias da vida. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Você só vai sentir a força da vida, a alegria, o vigor, se você encontrar qual é o sentido de você ter nascido. Uma pessoa perguntou para um jovem: qual é o sentido de você ir para a escola? Aí o jovem respondeu: porque eu quero passar na faculdade. E qual é o sentido da faculdade? Eu quero um concurso. E qual é o sentido do concurso? Eu quero uma estabilidade financeira. E para que uma estabilidade financeira? No final das contas, aquele jovem perguntou: tá, você está me perguntando tanto, mas eu que te pergunto, então qual é o sentido de tudo isso? Muitas vezes nós estamos vivendo, colocando o sentido da nossa vida em coisas muito imediatas. Qual o sentido de ir para a escola, passar numa faculdade? E aí quando você entra, por exemplo, os jovens que estão entrando em crises, antes de fazer um vestibular. Por quê? Porque se o meu foco é uma faculdade, se o foco da minha vida é uma faculdade, sinceramente, a gente olhando hoje, dá ou não dá para se frustrar? O foco da minha vida é uma faculdade. Os jovens, aqueles que têm um sinalizador atento, com certeza vão se frustrar.
Com certeza vão se incomodar, porque para quê que eu vou fazer uma faculdade? E qual faculdade eu vou fazer? E entram em crise, entram em depressão. Depois eu entro numa faculdade, e aí eu saio, porque a gente acha que quando entra na faculdade, a gente vai sair assim, um expert, né? E aí quando vai terminando, você vai entrando em pânico, porque você pensa assim, gente, eu não sei nada. A quantidade de médicos que eu atendo em pânico. Por quê? Porque diz, Raquel, eu achei que na faculdade eu ia sair assim, pronto para toda a obra. Mas aí no primeiro dia de plantão eu entrei em pânico. Porque eu não sei se eu sei. Eu estou desesperado. Começam então a entrar em desespero porque eu estudei tanto e agora não tem emprego. Formado, pós-graduado, mestrado, doutorado, todo e eu não tenho emprego. E eu estou em depressão. Raquel, estou em depressão porque tem 30 anos, Raquel, eu já estou com 30 anos e eu não achei o homem da minha vida. O meu plano, Raquel, era ter uma família diferente da família dos meus pais. Eu queria, assim, meu sonho de vida é ter uma família, Raquel. E aí eu não encontro. E aí eu já fiz oração, já botei Santo Antônio de cabeça para baixo, dentro do milho, em tudo quanto é canto, já dormi fazendo novena, dormi no chão, dormi no teto, dormi em tudo quanto é canto, e o homem não aparece. O que eu faço? Estou muito sem sentido. Porque qual é a graça, Raquel, de viver sem ter uma pessoa ao seu lado? Ah, Raquel, eu casei. O dia do meu casamento foi maravilhoso até a hora da lua de mel. Na lua de mel eu percebi a burrada que eu fiz. E aí a minha vida perdeu a graça. Porque o meu sonho era um príncipe. E eu achei que foi um sapo. E agora eu vou ter que aturar. Por resto da minha vida. Ah, não, Raquel, meu sonho era ser mãe. Ai, ser pai, meu sonho. Não, porque quando o meu bebê nascesse, eu ia jogar ele para cima e ia dizer, meu filhão. E aí o filhão começa a usar droga. E aí eu quero morrer, porque o meu plano foi frustrado. Está dando para entender, sim ou não? O que muitas vezes tem acontecido é que nós temos colocado o sentido da nossa vida em coisas ordinárias. Temos colocado o sentido da nossa vida em coisas imediatas, ou pior, na mão dos outros. Se você coloca, por exemplo, na sua profissão, ou no seu casamento, seu foco de felicidade, se você não achar uma pessoa, minha filha, santa, igual eu achei, assim, Jesus Cristo, te prepare. Porque você está dando na mão, a tua felicidade você está dando na mão do outro. O plano da tua vida você está dando na mão do outro. Isso é um perigo. E aí é triste quando eu ouço um pai ou uma mãe dizer, eu quero morrer. Eu desisti, Raquel. É melhor que os meus filhos tenham outra mãe. É melhor eu largar essa esposa porque ela é boa demais, então eu prefiro morrer e deixar ela encontrar outro. É melhor encontrar outro que ninguém vai sentir minha falta. É triste quando a gente escuta isso. E eu digo, querida, pai e mãe, esse menino só vai ter uma, não adianta você morrer não, que vai ser a mãe morta. Só isso vai mudar, o pai morto. Mas que vai achar outro, que outra pessoa vai entrar.
isso aí não existe, não. Pai e mãe só tem um. Isso é ilusão. Mas aonde está o problema do coração dessa mãe, desse pai? Quando eu vou colocando o sentido da minha vida em lugar errado. Aí os meus filhos saem de casa e se casam. E mudam do Brasil, vão para o exterior. E agora eu vou fazer o que da vida, Raquel? Síndrome do ninho. Ah, vocês conhecem, né? Alguns aqui já devem ter tido. Qual é o sentido, então? Preste atenção. O Senhor me fez assim um questionamento quando eu rezava por essa palestra. Porque você está aqui, claro, dentro de uma comunidade, dentro de um retiro, você espera que eu diga, Deus tem um propósito para a tua vida. Isso você já sabe, então eu não vou dizer. O que Deus me inquietou a falar é o quê? Amados, não é a igreja que fala sobre o sentido da vida. Não é, aliás, só a igreja que fala isso. Não é a psicologia ou a terapia que vão falar sobre isso. Isso é um assunto falado há anos. Pelas grandes filosofias, os grandes estudos, ciência. A antropologia, por exemplo, o que é a antropologia? É a ciência que estuda homem, que estuda o ser humano. Qual é o sentido da vida do homem? Isso não é religião, ok? A antropologia, junto com a filosofia, vai trazer algumas coisas que eu acho extremamente importantes da gente entender. Me permitam ler para você algo, não é aula de filosofia também não, podem ficar tranquilos. Algo que Sócrates disse. Mas preste atenção que isso é antigo. Preste atenção. Na visão de Sócrates, o humano só tem sentido, o ser humano só tem sentido e explicação se referido a um princípio interior ou a uma dimensão de interioridade presente em cada homem. Segundo ele, a alma, que é um termo que ele designou para a dimensão de interioridade, é a sede da virtude e da excelência. Em suma, é na alma que tem lugar a opção profunda que orienta a vida humana. Ela é, portanto, aquilo que constitui a verdadeira identidade do homem. O que eles começaram, então, a estudar e a entender? O homem só tem sentido de vida se ele entende e descobre na sua interioridade qual é a essência. Quando uma pessoa nasce, e deixa eu te dizer, você nasceu? Você nasceu? E às vezes a gente diz, sim, eu nasci. Não. Se você nasceu, você tem uma missão. Você nasceu? Sim. Se você nasceu, porque tem gente que ainda não nasceu, não. Vai nascer esse final de semana. Amém. Se você nasceu, você tem uma missão. Quando eu fui atendendo vários casos de abortos espontâneos, pessoas que tinham problemas para engravidar, eu fui estudar sobre essa questão do aborto espontâneo. E uma médica me disse algo que marcou a minha vida, eu repito sempre. Ela disse assim, Raquel, aborto espontâneo é algo muito normal, que acontece muitas vezes,
é normal. Porque nascer é algo muito difícil. Para uma pessoa nascer, tem que ter muita coisa. Tem que muita coisa dar certo para que uma pessoa consiga nascer. O risco de vida é muito grande. Então, existe maior probabilidade de morrer do que de viver. Você sabia disso? E quem nasce é um vitorioso. Aquele que consegue vencer o primeiro grande desafio da vida, que é nascer, é porque tem um propósito. É porque tem uma missão. Então perceba isso. A vida do homem só tem sentido e explicação se estiver se referindo a um princípio interior. É por isso que às vezes a gente chega com 40, não precisa nem tão longe assim, né? Com 20, com 30, e a gente diz, mas para que tudo isso? Para que acordar, comer, trabalhar, pagar as contas, continuar com dívida, trabalho, e aí a gente vai, consegue uma coisinha ou outra, vai, dorme, acorda, trabalha. Mesmo o que ficou rico, né? Ficou rico. E um dia nós recebemos aqui na casa de acolhida para fazer um tratamento um grande jogador de tênis, um grande, muito famoso, conhecido jogador de tênis. E esse homem chegou aqui com um processo depressivo grave, tinha passado por essa questão de doping, é doping que fala? Né? Essa coisa lá, tinha pego ele nesse processo. E esse homem chegou aqui, ele me disse algo que marcou. Ele me disse, eu tenho tudo e não tenho nada. E aí algo muito interessante que aconteceu no tratamento desse jovem foi algo que saiu da curva, algo que saiu do tratamento. Eu tive que fazer uma viagem e aí os missionários continuaram a cuidar aqui do tratamento. E aí aconteceu algo que os coordenadores da casa também tiveram que sair. E uma pessoa que era só o responsável dos missionários teve uma brilhante ideia. Porque para nós missionários essa é uma coisa normal, tranquila. A brilhante ideia dele foi, vamos passear no shopping? Vamos passear todo mundo no shopping. Mas, bom, nós vivemos da providência, a gente não tem um tostão. E não vamos fazer o quê no shopping? A gente leva. A gente leva e faz um piquenique no shopping. Isso para a comunidade de vida, para nós, de boa. Mas você pensa que sem mim, sem o coordenador da casa, o que esse abençoado missionário ungido fez? Botou todo mundo da casa de acolhida também para ir para o shopping. E nessa estava esse grande tenista. Pensa a gente chegando no shopping, mais de 15, entrando no shopping já chama atenção, sim ou não? Que bando. De repente, aquele bando puxando da sacola, aquelas marmitas, tapué, botando na mesa, na praça de alimentação. Pensa a cena. E aí, puxando aquelas garrafas de refrigerante, mas com suco dentro. E foi botando, puxando copo descartável e aquele monte de sacola. Gente, esse homem, ele queria sumir. Ele queria sumir porque ele era um cara conhecido. E, de repente, olha onde é que ele estava. Ele ficou para morrer. Quando eu cheguei, ele me disse, por que você fez isso comigo? E aí que eu fui saber. Na hora que ele foi me contando, foi me dando um pânico por dentro. Eu digo, quem foi o abençoado que fez isso? No final que ele contou, ele disse para mim assim, Raquel, muito obrigada.
essa foi a maior cura que eu recebi. Porque quando eu fui vendo a cara dos missionários, abrindo aqueles Tupperware, a alegria, a festa, o brilho do olho, aquilo me chamou a atenção, porque eu teria dinheiro para comprar o shopping inteiro. E mesmo assim, eu ia chegar em casa e usar droga. Porque ainda nada estava bom para mim. E hoje, pela primeira vez, eu tomei suquinho. Desclassificou nosso suco, de fruta natural, gente. Desclassificou. Eu tomei suquinho num copinho descartável. Com uma tortinha salgada num guardanapo. E eu voltei para casa feliz. Isso me chamou muita atenção. O que é isso que vocês têm? Você está entendendo a minha pergunta para você? Qual é o sentido da sua vida? Às vezes a gente vai colocando o sentido em coisas que não têm sentido. E a gente vai adoecendo. A gente vai se enfraquecendo. Porque estamos ligados no automático. No automático. Só que na hora que o carro dá PT, a gente para, olha e diz, meu Deus, qual foi o sentido de tudo isso? Aristóteles, ele diz assim, que no homem está a capacidade de passar além das fronteiras. No homem está a capacidade de passar além das fronteiras e do seu lugar no mundo, elevar-se à contemplação das realidades transcendentes e eternas. Santo Agostinho, que é um homem muito estudado pela filosofia, pela antropologia, apesar de ser religioso, mas antes de se tornar um grande religioso, era filósofo. E era um cara que trazia dentro de si aonde está a verdade. Ele trazia essa busca. Ele queria encontrar qual era o sentido. Ele tem uma frase que eu acho fabulosa, ele diz, será possível ser feliz sem encontrar a verdade? Sem encontrar o sentido? Será possível ser feliz? Pergunta para quem está ao lado, será possível? É possível? O que você acha? É possível ser feliz? Você está compreendendo que isso não é algo que a igreja que está te dizendo? Isso não é algo religioso. Isso vai além, independe de religião. O sentido da vida, o vigor, a energia, a alegria, ela só se dará quando você entender para que eu nasci. Você terá sim um sentido de ir trabalhar. Se você conseguir transcender que a sua missão de vida não é ir trabalhar. Estou dizendo que é para parar de trabalhar, não. Mas você precisa transcender aquilo ali. Você precisa compreender. Eu dava aula antes de largar tudo. Eu dava aula. E eu fui dar aula porque essa pessoa sempre teve alguma coisa de diferente, né? Mamãe diz, você não pode ser normal, não? Eu digo, não sei, eu nasci da sua barriga. Se você não me fez normal, o que eu posso fazer? Eu queria dar aula aonde ninguém queria ir. E eu queria dar aula para alunos que ninguém queria dar. E aí me colocaram para dar aula para meninos da FEBEM. No dia que eu cheguei, no primeiro dia que eu cheguei, tinha uma professora saindo na ambulância.
E a professora agarrou meu braço e disse, cuidado. Era uma professora de artes. Cuidado. Meu coração disparou, minhas pernas tremeram. A diretora olhou para mim e disse, entra, tranca as janelas e a porta. Eu disse, está louca? Tranco nada. Tranca, senão você não vai conseguir. Eu entrei para dar aula ali. Mas sabe o que eu percebi? Eu estava ali para dar aula. Claro que não tinha possibilidade de dar aula não, gente. Eles quebravam o mundo, matavam você. Fui ameaçada com faca. Né? Neguinho subiu na cadeira, arrancou as calças, tô nem aí. Essas coisas assim que eu fui passando. Cada história fabulosa. Mas o que eu entendi? Eu não estava ali para dar. Eu tinha que fazer eles aprenderem. Eu tinha que dar o conteúdo. E um dia a diretora falou para mim assim, você não pode só dar o conteúdo, não? Eu olhei para ela e disse, você não percebeu que só dar o conteúdo não vai dar jeito? Que não tem professor que consegue dar o conteúdo? Se eu não fizer algo diferente, não tenho o que fazer. E eu tive a satisfação, a alegria de poder chegar no final, a hora que Deus me chamou, a alegria de ter acompanhado, ido na casa, parado tudo, porque o menino estava chorando, fazer grupo de partilha dentro da sala, e conhecer a família, arrancar neguinho de pepino, levar vários profissionais para falar sobre o futuro e o sentido da vida. E aí um desses jovens, um dia chorando muito, ele olhou nos meus olhos e disse, professora, o meu pai é traficante e está preso. A minha mãe trabalha com recolher lixo na rua. E você está falando de sentido de vida? O que você acha que é o meu futuro? Você acha que tem futuro para mim? E realmente essa pergunta me inquietou. O que esse menino vai ser com essa referência? Vou dar um stop aqui e vou te dizer uma coisa. O homem que mais falou sobre o sentido da vida, que mais estudou isso, é um homem, um psiquiatra, psicólogo chamado Viktor Frankl, que hoje é o fundador da logoterapia, não sei se você já ouviu falar. Ele fala sobre o sentido da vida. Este homem, ele nasceu em 1905, judeu, família judia, casou com uma judia, rica, bem-sucedida, e, de repente, estoura o nazismo. Este homem morava na Áustria, foi visitado pelo nazista. Os nazistas fizeram a sua esposa abortar na frente dele. Sofreram terrivelmente. Este homem teve a sua mãe levada para a câmara de gás. Pai morreu. A esposa morreu. Só sobrou ele e uma irmã. Este homem passou 3 anos dentro de um campo de concentração, que particularmente, por mais que a gente veja filme ou leia, nós nunca vamos ter dimensão do que é aquilo. Concorda comigo? É um troço terrível. E este homem começou então a entender que ali, dentro do campo de concentração, só iriam terminar vivos aqueles que tivessem um sentido. Um porquê viver, uma esperança. No meio daquele sofrimento, aquele homem trazia dentro dele o desejo de falar do sentido da vida. E ele foi um dos que, na hora que as pessoas queriam se suicidar, porque o sofrimento era terrível,
e a pessoa queria se matar, ele olhava para os companheiros e dizia: por quê? Por que você vai se matar? Você não tem nenhuma esperança de vida. E aquele homem começava a indagar os seus colegas e diziam: qual seria o sentido para você continuar vivo? Encontre um sentido para que você continue vivo. E aqueles homens começaram então a dizer: eu quero encontrar a minha esposa. Então você tem que estar vivo para encontrar a tua esposa. Aí o outro dizia: eu tenho um material maravilhoso, uma grande descoberta para o mundo, e eu quero publicar os meus livros. E aí ele ia incentivando, ele foi semeando questionamentos, motivos de vida. E ele dizia: a chave para o mundo é encontrar o sentido. E ele disse uma frase que me chama muita atenção. Ele diz: você pode descobrir o sentido da vida de 3 maneiras diferentes. Você quer descobrir? Olha o que Vitor Frank fala para nós. Você pode descobrir de 3 maneiras. Ou fazendo alguma coisa e se apaixonando por aquilo. Experimentando um amor ou um valor. Ou sofrendo. São os 3 caminhos para que você descubra o sentido da sua vida. Às vezes, é no meio do sofrimento que você vai descobrir qual é o sentido. Às vezes, é no meio da dor que você vai compreender e encontrar uma força. Às vezes, é ali, como foi no meu caso. No meio do desespero, no meio da angústia dessa pergunta, qual o sentido? Poder ouvir: você nasceu para isto. Você nasceu no momento de morte. Porque eu nasço no momento que a minha família está vivendo um luto terrível. E aquela morte queria se impregnar em mim. E era por isso os pensamentos de morte, de desistência, de desânimo. Mas o Senhor me disse: será que é à toa que você nasce nesse momento de morte? Não. Você nasceu para trazer a vida aonde há a morte. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Você nasceu quando que você nasceu? Que dia? Não quer que eu saiba, né? Esse dia que você nasceu, a família que você nasceu, o contexto que você nasceu, a cultura que você nasceu, o país que você nasceu, tem um porquê. Você não nasceu no acaso nesse dia. Isso é tão impressionante. Eu nasci dia 4 de abril. E há 20 anos atrás, antes do meu nascimento, eu não conheci os meus avós maternos. Nenhum dos dois. E há poucos anos, uns 2 anos, 3 anos atrás, o Senhor nos deu uma graça de fazer um encontro da família Carpenter. E sabe o que eu descobri no meio disso? Então, ouvindo as releituras da nossa história. Há 20 anos atrás, o meu avô se suicidou. Sabe que dia? 4 de abril. E aí eu te pergunto, a Raquel, 20 anos depois, também no momento de morte, dia 4 de abril ela nasce. Com que propósito? Você está entendendo que não existe isso? Eu nasci para ser uma... Presta atenção.
Se eu quisesse, com todo esse contexto que me ronda, ser uma pessoa mais ou menos, te digo, eu já estaria morta. Eu não teria sobrevivido. Você está entendendo? Às vezes, meu irmão, a dor, a angústia, o sofrimento, até a enfermidade que você está passando pode ser um sinalizador de qual é o sentido da sua vida. Arranque forças no sentido da sua vida. Entenda. O Senhor me dizia, Raquel, tem um sentido e ninguém nasce sem sentido. E quando eu fui entendendo o contexto da minha vida, entendendo o plano do meu nascimento, eu disse, Deus, me dê a graça, com 13 anos de idade, me dê a graça de chegar antes que alguém cometa um suicídio, me dê a graça de poder anunciar isso para outros, me dê a graça de dizer isso, que eu não tive quem dizer isso para mim. Graças a Deus, o Senhor tem me dado a graça. E hoje não só eu, mas toda a minha família. As minhas 2 irmãs também fizeram essa experiência do propósito da sua vida. E também entregaram as suas vidas. Amado, eu te digo, há um propósito. E o mundo não quer que você descubra o seu, não. Quanto mais pessoas medianas, mais fácil. Quanto mais pessoas doentes e enfraquecidas, mais fácil. Está entendendo? Acorda. Acorda. Por que Vitor Frank não foi morto? Porque ele tinha um brilho dentro de si, que inquietava, que incomodava, que era mais forte que qualquer arma. Quando a gente olha para uma Madre Teresa de Calcutá, por que aquela mulher conseguia entrar no meio de uma guerra e ela dizia para muçulmanos, ela dizia, me dê 1 minuto de trégua. Ela ia do outro lado e dizia, me dê 1 minuto de trégua. Madre Teresa fez algo absurdo, ela tinha coragem de ir até esses homens. Por que ela não era morta? E ela faz algo que eu acho simplesmente, eu não sei se genial ou louco. Ela diz, enquanto esta vela estiver acesa, nenhum homem atira. Enquanto esta vela estiver acesa, as minhas missionárias estão correndo para resgatar o máximo de pessoas possíveis, enquanto uma vela está acesa. E sabe o que foi mais absurdo? Os 2 lados obedeceram. Que luz era essa que inquietava essa mulher? Que sentido era esse? Quando a gente olha, por exemplo, Chiara Lubich, a fundadora dos Focolares, eu não sei se você conhece. Quando a gente olha para essa mulher, gente, jovem, simplesmente pega a Segunda Guerra Mundial, e quando ela com as suas amigas olham uma para a cara da outra, vê o mundo desmoronando, elas perguntam, tudo está desmoronando. Será que tem algo que não vai desmoronar? Será que existe algo que não desmorona? Chiara Lubich começa essa voz dentro dela ecoando. Será que tem algo que não desmorona? E ela encontra a resposta, sim, tem Deus. E a partir disso, numa época de guerra, Chiara Lubich faz uma loucura, que ela diz, seremos testemunhas da unidade. Então ela chama homens e mulheres para assumirem o evangelho e compartilharem tudo do que vivem, tudo que ganham. Imagina você compartilhar a casa, e não é república, é compartilhar a vida, compartilhar o dinheiro, compartilhar tudo, para anunciar para o mundo a unidade. E não precisa ser da mesma religião. Chiara Lubich vai ser aquela que mais trabalha com o ecumenismo.
Gente, hoje não, já na época dela, em vida, ela ganhou inúmeros prêmios daquela que falava da unidade, daquela que levou o diálogo para vários políticos e presidentes do mundo, aquela que conseguiu os maiores diálogos de paz. E aí eu te falo, era uma mulher como eu e, pode dizer, como eu e você. Hoje, os focolares são 12 milhões e meio no mundo. São 12 milhões e meio no mundo de homens e mulheres testemunhando a unidade. Hoje, as missionárias da caridade são várias no mundo, de Madre Teresa. Estão espalhados no mundo, anunciando a alegria mesmo em meio à dor. Homens e mulheres que vão sentindo na alma algo diferente. Eu tenho que fazer algo diferente. Madre Paulina, eu tive a graça, eu não sei se eu não conhecia muito a história de Madre Paulina, até fazer uma missão em Santa Catarina e me levarem para conhecer a Nova Trento ali, que é o lugar que Madre Paulina ficou. Conhecem a história de Madre Paulina? Para mim, muito impressionante. Também da Itália, uma família pobre, sofre terrores, migram para o Brasil, para Santa Catarina, e quando chegam ali em Santa Catarina, essa menina de 12 anos de idade encontra uma amiga. E essa amiga, no meio daquela dor toda, o que elas pensam? Vamos rezar. Vamos rezar, todo mundo está passando fome. E ela senta com aquela amiguinha para rezar. O padre vê e diz para ela, vocês podem ajudar? Rápido, Madre Paulina diz sim. Eu queria que vocês me ajudassem. Dar catequese para as crianças, limpar a igreja e visitar os doentes. 12 anos. Madre Paulina diz, tá bom. E quando ela começa a visitar os doentes, quando ela vai começando essa missão de visitar os doentes, eu penso, é fácil visitar doente? Não é não. Você estar ali com uma pessoa doente, não é fácil não. Mas aquela criança, aquela menina, começa então a ver pessoas doentes que não tinham familiares para cuidar. Não tinha quem ficasse com aqueles familiares. E aí ela, criança, olha para o pai e diz, pai, constrói um casebre para eu poder trazer essas pessoas que precisam de cuidado. Esse casebrinho está construído, está até hoje. Lá você pode visitar e conhecer. O pai constrói um casebre que ela vai chamar de hospitalzinho. E ela então começa um hospital num casebre. Começa a cuidar dos doentes. Essa menina, junto com a amiga, começam a perceber que aquilo ali encantava ela. Ser para aquele doente um consolo. Poder estar ali como um consolo. E ela, ao cuidar de cada doente, ela diz, eu encontrei a minha missão. Essa menina começa assim, simples. Um doente, 2 doentes, 3 doentes. E o casebrezinho já não cabia. E aí, então, construíram um espaço maior. E aí vieram outras jovens que disseram, puxa, eu sinto também isso, também quero. Gente, se você vai olhar hoje, a construção que isso se deu, os grandes hospitais, e quem são
essas mulheres, você vai dizer: como que se deu tudo isso? Aquela menina encontrou o sentido. Quando a gente olha grandes construções, aquilo não começa do nada. Começa de uma atitude simples, mas poderosa. Porque quando vem de dentro, quando você encontra o sentido, é completamente diferente. Não importa a tua profissão, não importa aonde você está, importa você ser aquilo que você foi criada para ser. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, e em nome de Jesus eu peço agora que todo bloqueio caia por terra, todo bloqueio que nos impede de entender isso. Porque se nós entendermos o que nós precisamos ser, como diria Santa Catarina de Sena, nós vamos incendiar o mundo. Se nós entendermos quem a gente tem que ser, a gente vai incendiar o mundo. Se você entender quem você precisa ser, você vai sentir uma força, uma alegria brotando do teu interior que você não imagina. Se você entender qual é o sentido, em vez de parar e ficar chorando aquilo que você está vivendo, ou em vez de continuar seguindo no automático da vida, simplesmente um dia após o outro, compreenda. Cada dia que nós temos é um dia para fazer o que temos que fazer. Não queira chegar no fim e dizer: meu Deus, quem fui eu? O que foi que eu fiz? O que eu conquistei? Para que serviu? Preste atenção. Na verdade, o mundo tem medo de você. Por isso que tenta te destruir. Você está entendendo? Sim ou não? Quem sente essa batalha, esse combate que te ronda? Preste atenção. O mundo tem medo de que você descubra e comece a fazer a diferença. Isso não é conversa, pregação, balela, fanatismo ou religiosidade. Estou falando de felicidade. Se você quer ser feliz, se você quer experimentar alguma coisa diferente, entenda para que você nasceu. Qual o sentido de tudo isso? Feche os teus olhos. E se essa é a sua pergunta, diga para Deus: Senhor, eu preciso. Sinaliza. Sinaliza, fala comigo. Qual o sentido, meu Deus? Às vezes você já sabe qual é. Pede a Deus: Senhor, acende a chama. Acende a chama. Fala comigo. Senhor, eu te peço nessa hora, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue, fala conosco.